Bom dia. Se você está cansado de ter que pedir 10 vezes para a pessoa fazer a mesma coisa, esse vídeo aqui vai te economizar dezenas e dezenas de horas de trabalho e retrabalho todas as semanas. Então fica nele para você entender do que é que eu estou falando. Existe um detalhe na comunicação que, apesar dele ser desse tamanho, ele muda completamente a capacidade de execução das pessoas que você está liderando, orientando, dedicando o teu tempo e buscando que ela execute algo que precisa ser executado. E para que você possa mudar isso, você precisa primeiro entender o que é esse aspecto e como que você faz para aplicar ele. Só que isso tudo é muito simples e eu vou te mostrar em menos de 10 minutos. Eu sou o Lucas Averuca e eu ajudo empresários a construírem times com alta capacidade de execução através da comunicação e do comportamento humano. Se você quer saber mais sobre isso, já se inscreve aqui no canal, deixa um joinha, faz tudo o que tem que fazer e vamos em frente. O que eu mais escuto dentro das empresas que a gente faz consultoria é que o time não tem capacidade para executar, que são incompetentes, que você pede várias e várias e várias vezes, sai torto, sai errado ou às vezes nem acontece o que foi pedido. E aí essa percepção de que o outro ele está sendo incompetente, às vezes ela é real, de fato tem gente que é incompetente e não vai dar conta, você tem que ter uma avaliação que permita você identificar essas pessoas. E você tem que criar uma condição dentro da empresa para que aqueles que são bons e queiram crescer consigam prosperar e crescer junto com a empresa, e aqueles que são ruins e incompetentes, eles não consigam se esconder na competência dos outros. Eles sejam expostos e você consiga identificar, acordar essa pessoa, treinar e desenvolver, ou então mandar embora. Mas a questão é que às vezes não é incompetência. E no apagão de mão de obra que a gente está vivendo hoje, a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande para não dispensar, não perder uma mão de obra que não está boa hoje, mas que pode se tornar simplesmente porque a comunicação da liderança, do dono, do empresário, do gestor, não está sendo boa o suficiente, o padrão comunicacional utilizado dentro da operação não cria as condições necessárias para que essa pessoa consiga exercer a competência dela. E isso dói porque a gente tem que assumir o erro. Só que essa é a responsabilidade do empreendedor, é a autorresponsabilidade. Então vamos olhar um pouco para isso, porque existem passos muito, muito simples que fazem as pessoas aumentarem a capacidade de execução simplesmente por um ajuste na comunicação da liderança. E muitas vezes situações do dia a dia que são rotina acabam virando problema, porque você pega o papel que tu tem uma pendência e tu fala assim: ô João, você consegue dar uma atenção nisso aqui para mim, por favor? E aí você vai embora. E aí você espera que ele entenda que ele precisa ligar para o fornecedor, verificar se o prazo de chegada da encomenda é hoje à tarde, que ele precisa te avisar até o meio-dia, e se ele não fizer isso, a venda que aconteceu hoje de manhã vai ser prejudicada. E aí de repente chega o horário do meio-dia, ninguém te liga, você chama o João, ele fala: cara, mas eu não sabia para quando que era, você pediu para dar uma atenção, eu vou ver isso aí de tarde. Mas daí o prazo que você tinha para hoje de tarde já não vai mais dar, e a venda que tu fez de manhã já virou um problema e você se lascou. E isso é só um exemplo das centenas e centenas de possibilidades de erro que acontecem simplesmente por falhar na comunicação. E eu tenho certeza que se você trabalha com gente, se você é líder, se você é empreendedor, você já passou com situações como essa inúmeras vezes. Você fala assim: olha, eu preciso que você dê uma melhorada no atendimento, mas você não falou que precisa responder em no máximo 10 minutos, precisa fazer uma saudação objetiva, que você precisa fazer no mínimo 2 perguntas para entender o contexto do cliente antes de oferecer alguma coisa. Você não falou que a cada 24 horas que o cliente não responde, precisa fazer uma mensagem de resgate desse cliente, fazer um follow-up. Isso tudo ficou no limbo. Isso tudo ficou num espaço vazio, aonde nesse espaço ele está aberto para a interpretação. E interpretação dentro do ambiente de trabalho, na maioria das vezes, ela só vai gerar prejuízo e retrabalho. E no final das contas, ninguém sabe bem ao certo o que é dar uma olhada. Ou você consegue dar uma olhada nisso aqui para mim? Ou você consegue dar uma atenção nisso daqui? Ou você consegue dar uma melhorada nesse atendimento? Ou você consegue organizar isso aqui um pouco mais? Isso é subjetivo, você só está dando espaço para ter problema. As pessoas, de maneira geral, elas não vão executar o que você disse. Elas vão executar o que elas entenderam. E essa é a premissa fundamental do problema. É a ilusão de que a comunicação aconteceu. Porque você emitiu a mensagem, você pressupõe que ela foi entendida.
Porém, não é assim que funciona. O cérebro do ser humano ele não consegue ficar sem preencher lacunas. Então, quando falta alguma informação, automaticamente o cérebro da pessoa preenche aquilo ali com o que ela acredita que é. E muitas vezes ela nem vai pensar muito sobre isso, ela simplesmente vai preencher com as informações que ela está habituada, com o que a situação oferece para ela, com aquilo que ela convive no dia a dia. E para ser bem objetivo, vou voltar no exemplo do João, e ao invés de eu falar assim, ô João, você consegue dar uma atenção nisso aqui para mim, por favor? Eu vou dizer o seguinte, João, você liga para esse fornecedor aqui e verifica se esse prazo de entrega está certo, se vai chegar hoje à tarde mesmo, e me avisa até o meio-dia, porque a venda que a gente fez hoje de manhã está dependendo desse produto aqui chegar. Quando você faz isso, você elimina o espaço para interpretação. E só aqui você já trouxe 4 aspectos que são indispensáveis para uma comunicação que aumenta a capacidade de execução do teu time. E ainda, você pode pôr uma cereja no bolo, e aí, claro, não é toda tarefa que você precisa fazer esse nível de confirmação, mas se é algo um pouquinho mais complexo e que você quer garantir que a pessoa entendeu, você também pode usar um artifício, que é basicamente você falar assim, João, nas tuas palavras, o que você entendeu que você precisa fazer? E aí o João vai falar nas palavras dele. Não, eu sei que eu tenho que ligar para o fornecedor, ver se o prazo é para hoje de tarde e tem que te avisar até final da tarde. E aí você vai perceber se tem alguma incoerência ou não, porque você pediu até o meio-dia, mas ele, por uma falta de atenção ou pelo motivo que seja, ele não entendeu aquilo. E aí você vai conseguir identificar esse desafio e fazer um alinhamento na comunicação, um alinhamento na expectativa que tu tem com ele. Porque dessa forma você garante o entendimento. Diferente de quando eu falo e eu espero que a pessoa entenda, eu falo e peço para que ela confirme o que ela entendeu. E não simplesmente, você entendeu? E ela vai falar, sim, entendi. Mas no final ela não entendeu, então você pede para ela repetir aquilo que ela entendeu nas palavras dela, para que você possa identificar se realmente está coerente e é o que precisa ser feito. E os 4 aspectos que eu falei que você deixou muito claro quando você fez aquela solicitação mais bem elaborada, eles são basicamente o que precisa fazer, como precisa fazer, quem vai fazer e até quando precisa ser feito. Quando você tem esses 4 aspectos apresentados, tudo fica muito mais claro e você diminui muito o espaço de interpretação, por consequência, diminuindo o erro, retrabalho, atraso e etc. E ainda, naquela breve explicação que eu dei do porquê aquilo é importante, quando você justifica o porquê, quando a pessoa assimila o motivo pelo qual aquilo ali tem sim um peso, você adiciona contexto e responsabilidade na tua tarefa. E isso aumenta o senso de combinado, o senso de responsabilidade e aumenta a chance da pessoa fazer. Então, perceba, eu não estou te ensinando a falar outra língua. Isso daqui é o básico, muito claro, muito objetivo, eliminando o espaço da interpretação, eliminando a presunção das informações. Isso aqui, ó, muda o jogo completamente. É fácil, rápido e barato. Você só precisa fazer. E a partir de agora, a gente precisa ter muito cuidado, porque é muito fácil cair na ideia de que se o outro não fez é porque ele é incompetente. Ou se ele fez errado ou atrasou é porque ele é incompetente. Às vezes faltou clareza na minha comunicação. Às vezes a minha instrução não foi clara, não foi cristalina. Às vezes eu não disse o que, o como, o quando, o quem e o porquê que aquilo era importante. Às vezes eu não pedi para que a pessoa confirmasse o entendimento de uma forma que eu consiga efetivamente alinhar as expectativas para evitar a frustração. Porque a frustração, no final das contas, nada mais é do que o que a realidade te entrega e a expectativa que você tinha. Essa diferença aqui é o tamanho da tua frustração. E o papel de uma comunicação muito clara, muito objetiva, é que você diminua esse espaço e a tua expectativa e a realidade fiquem alinhadas. Assim ninguém se frustra e o negócio acontece. E a minha sugestão agora para que você pare de uma vez por todas de ter que pedir 10 vezes a mesma coisa para que seja feito o que precisa ser feito, é que você pegue isso tudo que a gente falou aqui e você vá lá na prática, amanhã, na tua empresa, pega as situações que mais te incomodam, que te estressam, que geram retrabalho, atraso e que você já está por aqui querendo mandar as pessoas embora e comece a dar orientações claras, objetivas, muito específicas e se coloque à disposição para esclarecer dúvida.
porque quem tem empresa tem escola, quem é líder tem que estar o tempo todo ensinando e tem que estar aprendendo também. E inclusive, se você quiser continuar aprendendo mais sobre como construir times com alta capacidade de execução, melhorar a comunicação, gestão, vendas, se inscreve aqui no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!